Tá aparecendo, pessoal? Deu certo? Aqui, ok. Então tá bom. Então, pessoal, esse é a logo, né, pública de escuta especializada, né, o adulto, a representação de um adulto com uma criança, tá? É uma representação federal, tá? Pode passar, Jaque. Então, de acordo com a Constituição Federal, tá? No artigo 227. Se quiser passar o slide. Peraí, que deu uma travada aqui o computador. Isto, né? Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, no artigo 227, é dever da família, da sociedade e do Estado, né, assegurar à criança e ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo que está escrito neste artigo 227 e no artigo 4º do ECA, né? Ou seja, ele é bem, como que eu posso dizer, recheado, né? De coisas referentes à proteção da criança e do adolescente. Inclusive, ele coloca como é um dever da família, do Estado, né, de todo mundo, referente aos cuidados e proteção da criança e do adolescente. Porém, né, por mais que esse artigo seja muito bem escrito, né, a realidade e a prática, ela é bem diferente, tá? E por causa desse artigo, né, e com a a construção do ECA, né, que já fez 30 anos, é muito novo, né, porém foi o primeiro documento no mundo que foi feito voltado para a criança e ao adolescente, ainda necessitou realizar novas renovações dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, esse artigo 227, ele é a matriz para todos os outros artigos voltados à criança e adolescente. Pode passar. Então, na escuta especializada, tá? Foi feita a Lei Federal número 13.431, em 2017, que trata justamente sobre como que nós iremos proteger e não revitimizar, né, a fala da criança e do adolescente vítima de qualquer tipo de violência, tá? Em 2018, teve o decreto nacional, e nessa lei federal é que determina o que é uma escuta especializada, o que é uma revelação espontânea e o que é um depoimento especial. Ou seja, é o que eles dizem de escuta sem dano. Essa escuta sem dano é justamente fazer com que a criança fale apenas uma vez sobre a sua situação, né, o que ocorreu com ela, seja o tipo de violência que ocorrer, e isso ir adiante, talvez, num processo nos poderes, né, na questão do poder judiciário, seja na vara de infância e juventude, ou como eles chamam em algumas comarcas, vara da família, e também voltado à vara criminal, tá? E, enfim, o que é, então, o que tanto se fala hoje, o que é essa escuta especializada? Ele é um procedimento de entrevista sobre a situação da criança e do adolescente em situação de violência perante órgão da rede de proteção. Pode passar, né? Então é assim, ó. Principalmente na área das escolas, né? É onde mais ocorre situações em que se há conhecimento de formas de violência, tá? Essas formas de violência, elas estão previstas na lei e elas são consideradas as violências física,
psicológica, sexual dentro do abuso, exploração e tráfico de pessoas e também a institucional, né? Então, assim, a violência física é toda aquela que é uma agressão extrema, né? Ou seja, quando a criança sofre uma lesão corporal, né? Que às vezes tem pais que batem com fio de luz, com ripa de madeira, né? Ou amarra, né? A criança. Lembram que teve um caso no Rio de Janeiro que a criança ficava amarrada dentro de um barril de água, assim, né? Então, aquilo é uma forma de violência extrema. O que a gente tem que pensar assim, ó, se um professor não pode bater no aluno para ter uma disciplina dentro da aula, por que que nós pais temos que bater nos nossos filhos para que eles tenham disciplina, respeito, né? Então, qualquer forma de violência que seja extrema, que seja muito grave, que deixe marcas, né? Aqueles pais que socam os seus filhos e daí o filho vai com o olho roxo ou falta aula, né? Por causa disso. Isso é uma forma considerada realmente forma de violência. Ela é mais fácil de ser vista, detectada, né? Inclusive, quando a vítima não quer fazer a denúncia, você pode tirar foto e fazer a denúncia, tá? Porque hoje são crimes que não prescrevem, tá? A psicológica é a mais difícil de ser constatada, porque ela é muito intrínseca, né? Ela envolve o emocional. Então, desde condutas de discriminação, apreciação, desrespeito em relação à criança mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, né? Todas as situações que envolvem o comprometer o desenvolvimento psíquico são formas de violência psicológica, né? O que hoje nós temos também é a questão da alienação parental. Então, nós sabemos que muitas crianças e adolescentes têm pais que são divorciados, né? Uma coisa importante assim, pai e mãe não se divorcia dos seus filhos, o que se divorcia é o casal, né? Mas acontece das vezes parentes de uma das partes ou o próprio responsável começar a induzir de forma negativa a convivência com a outra parte. E isso se chama alienação parental. Eu vou abrir um parênteses aqui, que essa questão está em lei, né, também dentro do ECA, mas ela está sendo revista. Por quê? Porque a questão do direito, ela usa da forma como ela quer. Então, muitos advogados, qualquer coisinha que acontece, colocam como alienação parental, e nem toda situação deve ou será considerada como alienação parental. Então, ela está sendo revista, tá? Qualquer conduta que expõe a criança ou adolescente direta ou indiretamente à situação de crime, tá? Ou que ela esteja presente ou cometendo uma situação de crime induzida pelo adulto, também é uma forma de violência psicológica. As violências sexuais são as mais graves, né? O abuso, a exploração e o tráfico de pessoas. A gente acha que não acontece, acontece sim. Inclusive, quando os pais começam a vender os seus filhos para ter dinheiro, né? Conseguir dinheiro para usar para si, né? Ou seja, entrega a sua filha ou até mesmo seu filho para serem abusados. A questão do abuso sexual, ela é tão grave, tá? Ela é tão destrutiva que acaba prejudicando a forma intelectual de aprendizagem, de desenvolvimento, né? De suas habilidades, as suas relações interpessoais, e muitas vezes são caminhos que não têm mais volta, ou seja, o adulto tem que passar muito tempo trabalhando e elaborando essa situação para que ela consiga
formar cicatriz daquilo que ela vivenciou, né, daquilo que ela sofreu. O tráfico de pessoas, né, que ou seja, pegar esta criança e vender para outros países, enfim, para as adoções ilegais, tá? E a instituição é quando ela é provocada por nós mesmos, né? Ou seja, nós provocamos uma forma de violência. Eu lembro que uma vez na faculdade, por incrível que pareça, gente, mas na faculdade nós tínhamos uma aula de estatística. Ele era um professor mais de idade, né, mas com muito conhecimento. E ele foi confrontado por um aluno e houve agressão dentro da sala de aula, tá? Ele pegou esse aluno de psicologia e levou arrastado para fora de sala de aula. Mas Dani, ele não era criança. Eu sei que ele não era criança, mas aquilo foi assustador mesmo para nós adultos, tá? Então, assim, ó, o que eu vejo aqui em Campo Alegre de alunos que têm conflitos, né, entre outros colegas, acaba envolvendo o professor, e o professor já vai direto para uma delegacia e faz o boletim de ocorrência. Às vezes não tenta nem resolver. Isso é uma forma de violência, né? Porque o professor é o mediador ali, né? Ele é digno de todo o respeito e de conduzir da melhor forma, né? Ou quando o professor negligencia, ou a própria instituição aqui enquanto assistência social, enquanto saúde, né? Então, assim, também são formas de violência, né? Sabe, às vezes quando vocês vão em posto de saúde e está lá na parede um artigo que confrontar funcionário público é previsto como crime, previsto em lei, o contrário também tá? As pessoas nós que trabalhamos em prol de uma sociedade, né, do atendimento público, nós também corremos risco, né, de cometer uma forma de violência institucional, tá? Pode passar, Jaque. Então, assim, a escuta especializada, tá? Ele está sendo construído por todo o Brasil, inclusive a gente teve aqui em Santa Catarina, nós tivemos uma live referente aos locais e municípios que estão construindo esse serviço. Então, ele é um serviço prestado pela rede do município, e que tem envolvimento de todos, tá? Desde o Poder Judiciário das Varas da Infância e Juventude e Criminal, Ministério Público, Delegacia de Polícia Civil, Polícia Militar, Conselho Tutelar, Assistência Social, Saúde, Educação, Hospital e a PAI. E, claro, outros agentes, né? Eu ainda não coloquei ali o CMDCA, isso tem que estar previsto no Conselho do Direito da Criança e do Adolescente, e é um envolvimento de todos. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês a experiência que a gente tem aqui em Santa Catarina. Como Campo Alegre não tem comarca, a gente responde a comarca de São Bento do Sul, foi uma proposta vinda do próprio Poder Judiciário, tá? Então, nós fazíamos encontros a cada 15 dias para estruturar o que era essa escuta especializada, o que era depoimento especial e o que era revelação espontânea. E haviam pessoas indicadas por cada secretaria para estar participando desse assunto. E isso envolveu, gente, CMDCA, Conselho Tutelar, representantes da delegacia, do Ministério Público, da Assistência, da Saúde e da Educação, e também, que seria o caso só de São Bento, os CAPs, né? Ou seja, o CAPS infantil, eu acho que é o AD, né? Que é de criança e adolescente, envolvidos nessa forma de estrutura de serviço. Depois dessas reuniões, eu acredito que nós a gente fez umas 9 durante
no período de um ano, foi montado um protocolo, tá? Um protocolo que foi assinado por todos esses agentes. Mas assim, eu não sei qual é em Curitiba, tá? Mas eu creio que tenha sido o mesmo processo. Esse protocolo, essa junção de todos os setores, ela só ocorreu porque houve um termo de aceite, tá? Entre o Estado de Santa Catarina, com o Ministério Público do Estado, Polícia Militar e Delegacia Civil do Estado, tá? Então, ou seja, veio de cima para baixo. Aí, nesse termo de aceite, né, esse termo de cooperação, nós realizamos o nosso protocolo. E o que seria esse protocolo? É como deve ser realizado a prestação desse serviço. O que compete a cada setor? O que compete à delegacia, o que compete ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à assistência, saúde e educação. E ali é descrito, né, como que tem que se conduzir, o que é cada serviço e qual é a forma que nós iremos fazer o registro, tá? Depois que essas reuniões foram feitas, cada município tinha que desenvolver. Caiu a conexão? Voltou? E depois cada município tinha que caminhar com as suas próprias pernas, tá? Aqui em Campo Alegre, logo depois que terminou essas reuniões, a gente já foi conduzindo as tratativas de escuta especializada. Inclusive, hoje, nós temos a nossa comissão, né? Ele foi registrado no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, e nós fazemos encontros primeiras quartas-feiras do mês, tá? E ali essa comissão tem 2 representantes de cada setor, do hospital, da PAI, da saúde, da educação. E nesses encontros a gente discute, né, os casos que nós atendemos, tá? Então, assim, o importante é que venha do interesse do Poder Judiciário. Por quê? Porque é mais fácil de nós conseguirmos executar o serviço, né? Quando ele parte do município para o Poder Público, é sempre mais penoso, é sempre difícil, tá? Pode passar, Jaque. Então, o que seria, né? O que seria primeiro a revelação espontânea? É o que vocês podem vir a enfrentar, né? E que com certeza vocês já passaram, mas não tinha esse nome, tá? A criança ou o adolescente escolhe uma pessoa de sua confiança para revelar aquilo que lhe aflige, suas dores emocionais e as diferentes formas de violência sofrida. Então, às vezes, quando nós temos uma relação muito bacana, muito próxima, né, que vai além da relação do professor e aluno, em que a gente consegue conversar, extrapolar a relação de sala de aula, né? Quando a gente consegue perguntar sobre a família, ou quando o adolescente nos procura, até mesmo no WhatsApp, que quer apenas conversar e buscar orientações ou conselhos, né? E de repente ele começa a contar para nós, né? Um pouquinho sobre do que ele passou, mesmo que tenha sido 10 anos atrás, e te revele, olha, prof, quero te contar uma coisa, mas eu não quero que tu conte para ninguém, que geralmente é assim, mas eu sofri abuso, né? Há anos atrás, quando eu era criança, o meu avô, meu tio, meu padrasto, meu pai, mexia comigo no banho. E daí tu escuta essa revelação e você pensa, Senhor, e agora? O que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou tirar isso desse adolescente? Como é que eu vou arrancar isso? A gente não faz, a gente não arranca. E Dani, como que eu vou proceder? Primeira coisa, agradeça por ele ter confiado em você. Essa questão de simplesmente
conseguir colocar para fora, em palavras ditas, é muito grandioso e é digno de muito respeito, né? E você ser escolhido para receber uma revelação espontânea de algo tão cruel que aconteceu com aquela criança ou com aquele adolescente, não é qualquer um, tá? Não é qualquer um. Porque ela não vai escolher qualquer pessoa. Ela vai escolher justamente o adulto pelo qual ela ainda tem confiança. Porque aqui existem duas vertentes. Uma, quando uma criança, um adolescente sofre algum tipo de abuso ou algum tipo de violência, vamos dizer, porque daí abrange todas, ela desacredita no adulto, porque é o adulto que tem que proteger. Então, como que faz isso com ela? Mas ao ela revelar, é um indício de que ainda ela não perdeu as esperanças e que ela pode sim procurar ajuda, porque nem todos os adultos são iguais. Então, a primeira coisa que a gente faz quando recebe uma revelação espontânea é agradecer, né? Primeira coisa. Agradeça pelo fato dela ter confiado em ti. Você vai ouvir sem julgamento, sem questionamento, sem ficar instigando, porque isso atrapalha na memória, né? No processo de memória. A gente começa com algumas perguntas a influenciar e a sujar a memória da criança e do adolescente. Então, é importante, primeiro, somente ouvir, né? O ouvir é o primeiro caminho. Cuidar com as nossas atitudes, né? Eu já peguei aqui situações de funcionários que receberam essa revelação e falaram assim, não, para, eu não quero mais ouvir, eu vou chamar o conselho tutelar e falar para eles. Gente, não façam isso, tá? Morreu ali, a criança nunca mais, ou o adolescente vai falar nunca mais, tá? Eu sei que é ruim ouvir, né? E eu não tô falando só porque eu sou psicóloga e volta e meia eu escuto isso, mas é porque é horrível. Enquanto ser humano, enquanto nós que temos um zelo, um respeito pela vida do outro, ouvir uma violação de direito daquele que nós conhecemos, com aquele com o qual nós convivemos, é pesado. Mas nós somos adultos, né? E precisamos da melhor forma minimizar, né, aquela revelação. Então, o agradecer, né, demonstrar respeito pela história, não desacreditar, né, que é o que muito acontece, né, principalmente com meninas que têm um comportamento acima da sua idade, né? Elas são mais afloradas, elas são mais maduras. Não ficar com aquele pensamento de, nossa, mas também olha como ela se veste. Mas olha como ela age. Ó, ela só tem 14 anos, já ficou com não sei quantos. Isso são julgamentos, né? Não desacreditem, porque todas as vezes que a gente desacredita numa revelação espontânea, naquele mesmo momento uma criança ou um adolescente está sendo abusado, né? E a gente faz com que o caminho seja retrógrado e não caminhar para frente para que essas coisas sejam solucionadas. Então, de primeiro momento, você ouve, agradece, conforta, diga assim, que bom que tu conseguiu colocar isso para fora, conte comigo, né? E sempre diga assim, que se preciso for, você tá ali para ouvir, tá? Mas e se acontecer dela dizer assim, não conte para ninguém, eu tô contando só para você, eu não quero que tu conte para ninguém, seja um segredo nosso. Isso não existe, tá? Você tem que ser muito claro, você tem que ser muito verdadeiro, dizer assim, eu não posso, eu vou ter que sim passar isso aos órgãos de proteção, porque isso que aconteceu com você é crime, é previsto em lei, e a pessoa que cometeu esse ato contigo tem que, de alguma forma, ser responsabilizada. Não digam, ela tem que pagar pelo crime que cometeu, porque
Nem sempre isso acontece, né? Nem sempre a pessoa vai ser presa. Às vezes tem advogados muito bons, né? Não prometam coisas das quais a gente não possa e não deve cumprir. E a gente não pode fazer promessas, né? De dizer, não, tá bom, eu não vou contar para ninguém, vai ficar só comigo. Porque nós não damos conta, entende? Aquilo fica remoendo dentro da gente. Pode passar. Né? Então, o que fazer se eu receber um relato? Após você ouvir, né, a criança ou adolescente daquela demanda que ela te trouxe, procure imediatamente o conselho tutelar. Eu não sei quantos conselhos tutelares tem em Curitiba, mas deve ter bastante, né? Caso você acha necessário, quando você percebe que foi às vias de fato, procure também a delegacia mais próxima, faça o boletim de ocorrência. E não compartilhe o que foi revelado a quem não compete, somente aos órgãos de proteção. O que aconteceu naquela semana que nós tivemos o primeiro encontro, eu tive que realizar uma escuta especializada, tá? Era uma menina de 4 anos e ela chegou atrasada na creche e a cozinheira perguntou, ela falou assim, eu tô com fome. E a professora falou para auxiliar da sala para levar ela para se alimentar. E ela foi, e, claro, uma pergunta normal, ué, você não almoçou? Não deu tempo de você comer? Não, não, é que a minha mãe estava fazendo sucesso. E ela demonstrou o que era esse sucesso. Ela deitou no chão e ela demonstrou o que era essa situação de sucesso. E a cozinheira chamou a diretora e falou assim, eu acho que está acontecendo alguma coisa estranha. A diretora falou assim, então eu vou chamar o pessoal da equipe da escuta especializada. E eu fui lá e ouvi a criança. Gente, eu perguntei para ela, né? Claro, tem coisas que a gente acaba tendo que perguntar, porque é uma criança de 4 anos. E eu perguntei para ela, fulana, o que é o sucesso? Que eu não estou entendendo. Aí, gente, ela pegou uma caneta, sentada na cadeira, ela pegou uma caneta e ela falou bem séria, mas bem séria para mim. Olha a caneta e escuta. E ela fez isso. Entenderam? E aonde tinha esse barulho, né? E ela falou, não, estava no quarto, daí eu vi minha mãe pelada. Imagina, até a pepeca. Uma criança de 4 anos. E para quem quisesse, ela iria falar essa história. Tem uma pergunta ali que me fez, então a gente não conta para os pais? Os profissionais que vão realizar a escuta não necessariamente vão contar para os pais o que está acontecendo, tá? Porque às vezes é o próprio pai e a mãe que está cometendo a violência, tá? Então, aqui é feito assim. Os profissionais que fazem a escuta especializada, que são os que vão ouvir, né? Não necessariamente vão ouvir a criança, mas vão ouvir, às vezes, a pessoa para quem ela revelou. E essa pessoa vai contar para ti tudo o que ela ouviu. Se porventura quem realizou a escuta acreditar que os dados não estão batendo ou estão faltando certos dados, ela vai convocar, né, a essa criança para ir até o local onde se realiza a escuta especializada e vai conversar com a vítima sem a presença dos pais. Por quê? Porque são profissionais, não precisa estar o pai e a mãe ali junto com a criança. E se porventura for constatado e o pai disser assim, tá, mas por que você está aqui conversando com a minha filha? Eu quero um retorno, eu quero uma resposta, eu que sou pai, eu que sou a mãe, o que está acontecendo? Depois de você ouvir a criança, tá? É que você vai sentar com esse pai, ou com essa mãe, ou esse responsável, e vai dizer: olha,
Eu sou a Daniele, sou psicóloga, represento aqui a escuta especializada, e houve uma denúncia a qual eu tinha que ouvir o seu filho, e agora vou seguir aos trâmites legais. Já aconteceu de pai e mãe dizer assim, não, eu não fiz, não aconteceu nada, isso é uma bobagem. Daí você vai dizer, isso quem vai conduzir, se isso vai à frente ou não, os trâmites legais. Eles não gostam? Não gostam, né? Mas infelizmente não tem outro caminho para seguir, né? Não é vocês que estão recebendo a revelação espontânea, é que vão falar isso para o pai e para a mãe, né? Vocês vão ter que falar isso para o conselho tutelar, né? Ou para a delegacia. É o que eu falei no encontro passado. Quando existe uma violação sexual com criança e adolescente, quando existe alguma violação de direito, a gente fica nesses meses de setembro, né, o 18 de maio, faz toda uma movimentação e a gente acaba alertando justamente aquele que faz a violação, né, aquele que comete. E justamente o que comete é o pai, é o padrasto, é o tio, é o avô, é o irmão mais velho, né? Ou é alguém muito próximo da criança, não é alguém que ela nunca viu. Entendem? Então a gente começa a alertar as pessoas de, é assim que acontece. Eles mudam as formas de cometer a violência. Né? Por quê? Porque ficam todos nesse alerta, então tá todo mundo sabendo. Né? Não é fácil? Não é. Tem pai que surta, tem pai que diz que vai te processar, né? Tem pai que diz que vai na delegacia e vai registrar um boletim de ocorrência contra você, tá? Uma coisa que é assim, é a questão de ter cuidado de que a pessoa que vai realizar a escuta especializada, ela não revela quem fez, tá? Ela não revela o nome de quem fez a denúncia. A denúncia não precisa ser necessariamente feita no Conselho Tutelar, pode ser pelo Disque 100. Porque no Disque 100 vai para o Ministério Público, vai para a Delegacia Civil, vai para o Conselho Tutelar e vai para a Assistência Social. Ele vai para todos esses locais com ordem de devolução, né, de resposta, né? Então, ou seja, a gente consegue fazer de várias maneiras, tá? Deixa eu só ver aqui as perguntas. Dani, no caso dos jovens aprendizes, situações de assédio moral nas empresas também podem exigir esse caminho de escuta especializada? Sim, porque entra dentro da violência de escuta, de violência institucional. Então, sim, procura também o serviço de escuta especializada. O que eu aconselho é sempre procurar o conselho tutelar primeiro, tá? Por uma questão que envolve criança e adolescente. E eles é que vão indicar o serviço de escuta especializada. Por quê? Porque eles têm que formular um relatório e encaminhar para esses órgãos de escuta, tá? Mas sim, faz também, vai para a escuta especializada. Qualquer pessoa pode receber a revelação espontânea, tá? Qualquer pessoa pode receber a revelação espontânea. Porém, nem todos realizam a escuta especializada. A escuta especializada, o que que é? É você ter profissionais indicados por cada secretaria, educação, saúde, assistência social, a PAI, hospital, né, os CAPs. Aí esses profissionais vão escutar a vítima ou a sua testemunha, né, ou seja, a que recebeu a revelação, né, vão fazer a escuta, vão explicar o porquê que está ali para essa criança, para esse adolescente ou para esse adulto, e vai pedir que ele conte tudo aquilo que achar necessário. Você anota, ou aqueles que são bons de memória não fazem anotação na frente dessa pessoa, desse indivíduo, e depois preenche um formulário, tá? Aqui no estado de Santa Catarina, nós temos um formulário do estado, nós preenchemos esse formulário com dados, com o máximo de dados
completos, desde nome completo da criança, do pai, da mãe, onde mora, telefone, onde estuda, em que série, se é uma criança em acolhimento ou não, se é uma criança que está num abrigo institucional ou não, se tem outros irmãos, de qual idade, qual foi o profissional que realizou a escuta, em que dia, em que horário, e descreve da maneira como você ouviu o relato. E esse formulário vai para os setores envolvidos na escuta especializada, ou seja, todos recebem esse documento, mas não são secretários que recebem, são aqueles que estão, né, dentro de um comitê de gestão colegiada. É eles que recebem. E nesse formulário vai um indicativo do que cada setor pode, deve ou poderá fazer frente à situação. Por exemplo, na saúde, a gente encaminha para atendimento psicológico. Se for as vias de fato, tem que fazer o protocolo lá de 48 horas, 72 horas, que é tomar toda a medicação, né? Eu esqueci o nome que se usa, não vou lembrar. Se for para assistência social, vai para proteção social especial de média complexidade, para acompanhamento familiar, tá? Vai para o CRAS, para serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Se a criança demonstra, né, ou já tem diagnóstico de algum transtorno, né, psiquiátrico, também vai ser direcionada ao atendimento de CAPS. Vai para a delegacia. Dependendo do que você combina com o Poder Judiciário, vai também para o Ministério Público, ou que nem nós fazemos aqui, vai para a delegacia, e o delegado, mediante o teu relatório, é que vai decidir se isso vai ser judicializado ou não, porque daí na delegacia vai para a vara criminal, e dependendo também vai para a vara de família, tá? Então, aqui, como nós, em 2 anos, nós tivemos até agora 17 casos. Então, alguns foram, sim, judicializados e alguns não precisou ser, tá? Por quê? Porque a rede conseguiu dar conta, né, de atender e de alguma forma, fazer com que isso não ocorresse mais, tá? Ele não é um serviço que apenas realizou escuta e eu não foi para frente e eu não retomo mais. Muito pelo contrário, ele tem que ser constantemente revisado, conversado entre todos para saber se tal criança ainda está no acompanhamento psicológico, se ela precisa tomar uma medicação por mais tempo, como que está a família, se o agressor ou violentador ainda está na casa ou não, se vai ser preciso ter uma medida protetiva, né? Então, existe esse acompanhamento, tá? Eu acho que tem que voltar um slide só para eu ver onde que estava. Tá, pode seguir adiante. E assim, é um dever de todos nós, né? Procure estar atento ao que se ouve, não faça questionamentos e julgamentos, procure não contaminar a memória da vítima, por isso que nós temos que ter um ouvir, né, muito atento, para não perder nada. Sugiro, né, que quando for para uma escuta especializada, o profissional não faça sozinho, sempre em dupla. Não se esquive do problema, todos nós somos responsáveis. E às vezes, aquela vítima ela não vai querer falar, então respeite o silêncio dela, porque o silêncio já é uma forma grandiosa de respeito, né? E muitas vezes, como já aconteceu numa revelação espontânea aqui numa das escolas, de uma jovem que procurou a diretora para conversar e ela não conseguia falar, ela sentou na cadeira e só chorava, né? E a diretora, por fazer parte aqui do Comitê da Escuta Especializada, sabia como agir e deixou
aquele momento de choro, né? De poder externalizar, mesmo que tenha sido em lágrimas, tá? Pode passar. Eu acho que consta, acho que é o meu nome e o contato de telefone. E assim, gente, quando a gente escuta, né, de uma criança, como nós tivemos aqui, ó, era uma menina de 10 anos que veio nos contar o que ela havia sofrido pelo tio. Ela foi chamar ele para o almoço, ela estava na casa da avó e o tio estava no caminhão, limpando. E ela foi chamar ele para almoçar. E ele falou assim para ela: Ah, você já tá com peitinho? Deixa o tio ver. E ela fez assim, ela demonstrando para mim, ela fez assim e não conseguia falar. E ele foi além. Ele falou: Deixa eu sentir. E ele conseguiu colocar a mão por dentro da camiseta dela. E ela falou que ela saiu correndo, ela caiu, ela se machucou e ela pediu para ir embora, mas na hora ela não contou o que aconteceu. Eu sei que, pelo que eu me lembro, eles não conseguiram nem almoçar, ela foi embora. Levou mais de um mês para ela conseguir contar para a irmã mais velha o que havia acontecido. E a irmã dela, mais velha, é que falou para a mãe, e a mãe procurou aqui o serviço de assistência social. E a gente fez a escuta especializada, onde essa menina contou. E ela chorava. Ela só tinha 10 anos e ela chorava. Ou seja, a gente se pergunta como é que vai ser os relacionamentos afetivos dessa menina, né? Como vai ser quando ela tiver o primeiro namoradinho, o primeiro amor, né? Como que ela vai lidar com isso? Então, o que a gente fez? Encaminhou para o psicólogo, para o serviço de convivência. Nós fazemos acompanhamento dessa família, porque não é só na criança que isso afeta, é na família toda. A mãe, por ver a sua filha chorar, chorava junto. E assim, é uma violação que vai além, né? Claro que a que mais sofreu ainda foi aquela menina, né? É ela que passou por aquela situação, mas aquilo envolveu todo mundo, todo mundo. E daí a gente se pergunta, tá, e o que aconteceu com esse tio? Nós fizemos um boletim de ocorrência, isso foi para a delegacia, isso foi para fórum e corre lá no fórum, né? Essa mãe compreendeu que não pode mais deixar perto, ela não tem mais convívio com esse tio, mas tá lá. Por isso que eu digo assim, ó, às vezes é muito difícil porque na primeira educação até funciona. Quando chega lá no fórum, parece que a coisa não vai, né? É que são muitos processos, são muitos casos, né? Então acaba que prejudicando, né? Pela lentidão, né? Só passa já aqui para o outro slide. Eu vou falar algum dos dados que a gente tem aqui em Santa Catarina. Então, são 10 casos por dia de registro de violência sexual. Na região do extremo oeste de Santa Catarina, tem o maior número de notificações de abuso sexual, com 3,5 casos para cada 1.000 habitantes. E em Laguna, tem o menor número de registro, com 1,08 notificações. No Brasil, são 33.411 denúncias anônimas, o que resultou em mais de 1.000 laudos de análise de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Este número de 33.411 casos foi em 2018. E eu creio que nesse período de pandemia, esse número tenha dobrado, tá? Então, são coisas bem complicadas. A Naila está perguntando assim, Dani, no caso de denúncia, quão rápido é a tratativa pelo Conselho Tutelar?
ele tem que ser imediato. Elas não têm que ficar pensando, né? A equipe do conselho não tem que ficar pensando quando que elas vão lá fazer uma visita, né? Ou quando elas vão repassar isso para frente. Ele tem que ser imediato. Então, quem denunciou tem algum retorno? Se a criança ou adolescente está em acompanhamento? Sim. Quando o profissional que realizou a escuta, ele faz os encaminhamentos através do formulário, nas reuniões desse comitê é visto e é conversado sobre todos os casos. E quem solicita como está o andamento, que tudo é melhor de forma registrada, quem solicita é o Conselho Tutelar, né? Ou o próprio CMDCA, que são órgãos fiscalizadores de proteção da criança e do adolescente. Então, são eles que são os responsáveis por averiguar e fiscalizar se a criança está sendo atendida em toda a sua rede de proteção, tá? Não é assim, fez a escuta e esquece o que acontece, tá? Isso não existe, tá? Deixa eu ver. Acho que eu respondi, né, gente? Deixa eu ver aqui. Infelizmente, sei como é e sinto a dor dessa menina. Como é importante poder desabafar e ter esse acolhimento. Sim. É por isso que eu digo que a questão de você se abrir, de você poder colocar para, né, ver, confiar em alguém, olhar para aquela pessoa e revelar a tua história é muito, muito importante. É por isso que a gente tem que agradecer quando isso acontece. Que bom quando vem um adolescente, uma criança e conversa conosco sobre aquilo que ela passou, porque é muito dolorido, né? É um sofrimento que vai ficar para o resto da vida. E o nosso olhar, a nossa atenção, o parar aquilo que nós estamos fazendo e dedicar a nossa atenção para aquela criança e para aquele adolescente faz muita diferença, né, na vida dela. Pode passar. Não se cale por medo, por não querer se envolver. Então, procure conselho tutelar, ou o Disque 100, ou a delegacia civil. Não permita que as diferentes formas de violência continuem. É aquele ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete, sim, principalmente quando envolve criança e adolescente, tá? Depois, nós temos aqueles adultos, né, com problemas de relacionamento, com dificuldades de estar dentro de um emprego, ou de se manter, ou de não fazer vínculos, né? Por quê? Porque elas foram extremamente machucadas na sua infância e na sua adolescência. E porque não houveram adultos que demonstraram para ela que nem todos são iguais, que existem adultos que são doentes, né? Mas nem todos os adultos são, né? Tem aqueles com os quais ela precisa e deve estabelecer relações de confiança, de afinidade, né? De vínculos fortalecidos, porque ela vai se tornar adulta, né? E aquela questão que muitas vezes a gente escuta assim, aquela criança que foi muito abusada na sua infância, que não foi protegida, ela pode se tornar um possível abusador, estuprador? Pode, tá? Pode. Por quê? Porque ela aprendeu da maneira errada, né, a demonstração de amor. Então, é a forma como ela aprendeu, ela vai reproduzir, tá? E daí, aí é difícil, né? A formação de personalidade psíquica dela já foi formada e daí é muito difícil da gente reverter. Pode passar. Então, ali está o meu nome, meu contato telefônico, né? Deixa eu ver aqui a pergunta. Sobre episódios que aconteceram há muito tempo. Um adolescente que vem nos contar um relato da infância, por exemplo, deve ser denunciado aos órgãos também? Ou o trabalho está mais voltado ao acolhimento nesses casos? Não, sempre faça a denúncia. Porque, assim, aconteceu há muito tempo com aquele. Não quer dizer que não esteja acontecendo com um outro. Então, sim,
não é só o acolher, a gente faz a denúncia, tá? Existem casos, teve um caso nos Estados Unidos em que ele cometia formas de violência com mulheres. Aí ele casou, ele teve filhos e ele ficou anos sem cometer nenhum episódio de violência contra a mulher. E de repente aquilo voltou e ele cometeu os seus crimes com homicídios. Então é assim, ó, não é porque aconteceu com aquele adolescente há 10 anos atrás que não aconteceu com outros, tá? Geralmente essas pessoas, elas têm uma... Sabe aquela coceira que não para? Eles cometem de novo e cometem com outras. Então a gente sempre faz a denúncia, sempre faz a denúncia. Hoje, crimes como esses não prescrevem, né? O tempo de prisão hoje, a pena máxima é de 40 anos, não é mais 30, então isso também já foi alterado na lei. E dependendo do que for, ainda ela pode sim ser responsabilizada, tá? Então, sempre eu indico que faça a denúncia, né? Faça a denúncia, tá? Eu gostaria que colocasse o outro slide, né? Que eu quero mostrar para vocês algumas formas de violência que ocorrem e com relação a até alguns desenhos que eu acho que está nesse aqui, né? Então, a violência é o ato ou omissão de dano ou sofrimento físico, mental, sexual, psicológico, ameaças, coação e privação. Pode passar. Esse aqui foi o que eu mais ou menos já falei para vocês, que são as formas de violência que acontece, tá? Eu não vou estar repetindo. Ali é o lenocídio, né? Uma prática criminosa que consiste em explorar, estimular ou facilitar a prostituição. Pode passar. A psicológica, a negligência, né? Pode passar também. O que fazer quando a violência acontece? Denunciar. Pode passar. Esse eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Então, evitar a continuidade de violência. Então, são todos esses locais aqui que a gente vai atrás, né? Se eu não consigo ter abertura no conselho tutelar, mas eu conheço alguém lá na assistência, procura assistência. Procuro polícia militar. Eu vou para algum lugar. A DPCAM é como a gente chama aqui, que é a Delegacia da Polícia Civil para Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, tá? Pode passar. O estupro é um problema social, de saúde familiar, onde há culturas em que esse tipo de ação não é considerado crime. A cada 15 segundos, uma criança é abusada e ninguém denuncia. A denúncia pode ser via Disque 100 ou feita para pessoas de altíssima confiança. Vamos pensar assim, desse tempo que a gente está, desde as 10 até agora, quantas crianças sofreram um abuso? Ou adolescentes, né? Quais os comportamentos esperados ou que surgem quando a criança sofre violência? Ansiedade extrema, crianças que roem a unha, daqui a pouco não tem mais unha, tá só pele, tem uma distorção da sua imagem corporal, baixa autoestima, sentimento de menos-valia, distúrbios do sono, sonolência, pesadelos, enurese, encoprese, terror noturno, insônia, distúrbios alimentares, perda ou excesso de peso, de apetite, sejam muito extremos, né? Pode passar. Distúrbios de aprendizagem, distúrbio social, né? Ou seja, aquele comportamento muito agressivo, autodestrutivo, apático, isolado, pouco sociável, ou aquela mudança assim, meu Deus, mas essa menina ou esse menino não era assim, e agora tá lá sentado, usa capuz e só quer ficar assim, que vocês conheçam, né? Eu sei que da outra vez vocês falaram que vocês não ficam muito tempo com o mesmo grupo, mas a gente conhece, né? A gente consegue ter essa percepção. Comportamento extremamente tenso, né? Em estado de alerta, regressão a um comportamento infantilizado, sentimento de extrema tristeza, comportamento sexual explícito, né? Ou seja, quando ela vem desde pequena sendo estimulada ou vendo, que nem era essa menina de 4 anos, vendo a mãe fazer o sucesso, masturbação contínua, invisível e brincadeiras sexuais agressivas, pode passar. Reluta em retornar ao local onde o abusador reside, não confia em adultos, ideias e tentativas de suicídio,
autoflagelação, fugas do lar e choro excessivo. Crianças e adolescentes abusados sexualmente por essas pessoas mais próximas, né, ou até mesmo pela própria parentesco feminino, que seja de confiança da família, poderá ter uma visão distorcida do mundo e das relações interpessoais. Em certos casos, a situação é irreversível. E a gente acaba estragando um adulto que poderia ser muito pleno, né? Aqui eu vou colocar um pouquinho dos transtornos que aparecem na pele, né? Pode passar, depois eu já que passo para vocês. Tem também questões de fraturas, transtornos viscerais, né? Genitário urinário, né? Então, assim, são vários sintomas e coisas aparentes que a gente consegue perceber. Pode passar, que são os transtornos psicológicos. Pode passar também. Ah, pode voltar. Volta, não mostra isso. Essa síndrome ali, a síndrome de Munchausen, que é por procuração, é uma. Quem aqui já assistiu? Tem uma série no Star Play que é de uma menina. Meu Deus, como é o nome da série? Que ela usa óculos, é carequinha e a mãe vive aplicando medicação. Meu Deus, eu não lembro o nome dessa série, que horror! É uma. É Gypsy, né? Oi? É da Didi Gypsy, né? Isso, é uma história real em que a mãe, né, por ter também alguns transtornos que foram causados pela mãe dela, acaba reproduzindo certas doenças na filha, né? E daí depois a filha acaba, junto com o namorado, matando a mãe. E essa síndrome, gente, ela é muito, mas muito difícil de ser notada. Ou seja, a mãe procura doenças nos seus filhos e vai levando, né, para médico e dá remédio. E daí, de repente, ela tem todos os tipos de doença, mas ela procura diferentes hospitais. Por quê? Porque daí o registro fica repartido. Né? Então, assim, é uma coisa muito complicada, tá? Tem a questão da intoxicação por medicação. Nós tivemos aqui um atendimento de uma adolescente de 14 anos, em que ela tentou, né, cometer um suicídio por 4 vezes, e uma delas foi por ingestão de medicação. Ela teve que ser internada no hospital psiquiátrico infantil aqui em Joinville. E hoje ela já está no tratamento fora, né, ambulatorial, com acompanhamento de todos da rede, né? E daí você olha para essa menina de 14 anos e pensa assim, meu Deus do céu, o que ela está fazendo com ela mesma, né? Mas é porque ela sofreu abuso sexual dos seus próprios tios, ela sofreu abandono pela sua mãe, o seu pai está preso, né, e vai ficar um longo período na prisão porque era assaltante de banco. Ela tem mais 5 irmãos dos quais ela não tem convivência. Então, assim, essa estrutura familiar que se apresentou para ela fez com que ela tivesse comportamentos autodestrutivos na adolescência, tá? Vou mostrar para vocês alguns desenhos representativos feitos por crianças que sofreram alguma forma de violência. Então, pode passar. Isso mesmo, é a série DACT. Ó, vejam bem, né? A criança, ela até tá felizinha ali, sorrindo, bonitinha, né? Algumas crianças brincando lá atrás, e olha o adulto. A representação do órgão genital, tá? Em crianças pequenas, né? Elas conseguem representar, sim, muito bem na forma de um desenho. Pode passar. Esses desenhos também são públicos, tá? Foi um estudo feito nos Estados Unidos. Ó, bem de vermelho, né? E olha o rosto da criança, triste. A mamãe e o papai e um outro adulto, né? E ela na bicicleta triste. Pode passar.
Ali representa ó, a questão do... Ah, o tio, obrigada. Do zíper na calça, tá? O olhar de terror, os dentes, né? Rangendo. Pode passar. Olhem esse desenho. Olhem o que a criança escreveu. Tá? Os olhos, né? De certo, quando o adulto entra em êxtase, né? Pode passar. Olha esse, gente, da criança sentada no colo do adulto. Eu fico pensando como que ela conseguiu representar isso, né? Com as linhas da mão, sabe? É impressionante. Pode passar. Ali também, né? Com a ejaculação, o monstro, é um monstro, tá? Pode passar. Olha esse, do órgão genital com uma linha que vai até a boca da criança. Ele, a criança triste e o adulto feliz. Isso é muito doentio, né? Nenhum ser humano é uma ilha. Por isso, não perguntem por quem os sinos dobram. Eles dobram por cada um, por cada uma, por toda a humanidade. Se grandes são as trevas que se abatem sobre os nossos espíritos, maiores ainda são as nossas ânsias por luz. As tragédias dão-nos a dimensão da inumanidade de que somos capazes, mas também deixam vir à tona o verdadeiramente humano que habita em nós, para além das diferenças de raça, de ideologia e de religião. E esse humano em nós faz com que juntos choremos, juntos nos enxuguemos as lágrimas, juntos oremos, juntos busquemos a justiça, juntos construamos a paz e juntos renunciemos à vingança. Leonardo Boff. Quando vocês forem, talvez, eu espero de verdade que vocês recebam revelação espontânea, que vocês sejam escolhidos para receber, né, ao ouvir isso. Porque é só ouvindo que a gente realmente acredita que acontece. E é vendo, né, a veracidade dessa dor, quando essa criança e esse adolescente trazem, é que a gente pensa assim, desculpe o perdão, né, mas puta merda, que raiva desse ser humano, que raiva de ser humano. Entendem o que eu quero dizer? Porque, de repente, a gente é tomado de uma indignação, aquela coisa de proteção, de como que um ser humano pode fazer isso com outro ser humano. E acontece. Porém, também, quando o abusador ele é atendido, ele também é visto, porque a gente não pode simplesmente só dizer assim, então ele vai lá ser preso e acabou-se. Nós também precisamos entender como que isso aconteceu, entendem? A gente também precisa ir atrás de como que ele também se tornou. E a gente vai ver que ele também, quando criança, quando adolescente, também passou pelas mesmas coisas e ninguém, nem nós fizemos alguma coisa. Ele também foi negligenciado. Caberá a nós negligenciar porque ele se tornou um adulto abusador? Não. A gente precisa retirar essas coisas ruins, a gente precisa trabalhar isso, né? Lembram do filme A Cabana? Em que ele perde a filha lá e depois ele está com Deus e vem todos aqueles espíritos e vem o espírito do pai dele pode fechar os slides, e daí ele vê na história do pai dele o que o pai dele também havia sofrido, e daí existe um perdão, né?
é a mesma coisa. Quando a gente vê que o nosso adolescente, que a nossa criança que está ali aos nossos cuidados, passou por isso, e quando nós formos investigar, não nós, né, mas os profissionais vão investigar, descobre que isso já é, de tempo. Em Joinville tem uma comunidade que é de um grupo que vem de Curitiba para morar em Joinville, mas é uma comunidade de vulnerabilidade social extrema, que é muito... É como se fosse até uma tribo indígena, porque é difícil até de tu entrar ali, não é qualquer um que entra nessa comunidade. E vocês acreditam que o primeiro homem de relacionamento sexual da filha é o pai? E naquela comunidade que vem daí, de Curitiba, para eles é normal? O mesmo acontece em algumas tribos indígenas, é considerado normal. Em Cascavel, indo para Cascavel, tem tribos indígenas, e eu conheci uma assistente social que ela tinha que retirar uma adolescente, porque ela já era mãe, né, de um filho do seu próprio pai. E eles não conseguiam entrar na tribo porque o chefe, o cacique, sei lá se é assim que chama, não permitia a entrada. E eles tinham que retirar aquela adolescente de lá. E o quanto é difícil, tá? E não vamos pensar que isso não acontece nos países que estão lá no hemisfério norte. Eu estou numa capacitação agora, promovida pelo ENAFAM, tá? Pelo Instituto Geração Amanhã, pela Sandra Sobral, em que a gente teve conhecimento da Espanha, da Inglaterra e da França, e acontece da mesma maneira que acontece aqui, tá? De pessoas que teriam que ter essa responsabilidade com a criança e com o adolescente e cometem as violações, tá? Então, eu sei que dá medo, eu sei que dá receio, eu sei que a gente pensa assim, ah, meu Deus, eu não quero me envolver, quanto menos eu souber, melhor, deixa eu me enfiar aqui num casulo e ficar aqui fechadinha. Não. Não sejamos adultos assim, porque a nossa influência positiva vai proporcionar um adulto seguro lá na frente, né? A gente pode ajudar a cicatrizar, a gente pode contribuir de uma maneira sadia para que ele também seja um adulto sadio, para que ele possa lá na frente, às vezes, revelar a sua história de uma maneira que não doa mais tanto. Eu acredito que existem dores que nem o psicólogo pode sanar, mas ele pode, né, amenizar, tá? A violência sexual, a violência física, a violência psicológica, as ameaças, os terrores acontecem todos os dias, toda hora, em qualquer lugar, em qualquer situação seja desde aquele mais vulnerável ou daquele que tem uma vida social extremamente plena, tá? A violência não escolhe cor, idade, raça, né, sexo, religião, tá? Ela acontece em todos os âmbitos, tá? Deixa eu só ver ali os comentários, Dani, senão pode falar. meu nome é Eliton, prazer, eu não tive o privilégio de participar da tua outra formação continuada, eu estava de férias, mas é muito bom conteúdo. Eu queria só pontuar alguma coisa que eu acho que é importante quando a gente fala sobre isso, para esse debate, que é a questão da figura feminina enquanto uma possível abusadora também. É muito recorrente, né, a gente atrelar a figura do homem e a mulher fica nesse nosso imaginário social de uma característica mais da cuidadora, da protetora, mas é muito grande também, tem sido mais recorrente ultimamente, as denúncias de abuso de mulheres, que é muito mais sutil.
né? Eu lembro até quando eu estava em aula, eu sou estudante de psicologia também, uma professora que atua também nessa área, ela deu uma situação para a gente pensar, né? Por exemplo, se a gente não vai olhar com a mesma visão uma mãe que está acabou de dar banho na criança e ela está ali brincando, e gudadá, e brincando, pepequinha, e se a gente vê um homem fazendo isso, né, a gente já estranha, a gente tem uma aversão a mais se a gente vê só inverter esses papéis, né? Sim. Mas a mãe também pode ser uma figura que abusa e isso tem consequências gravíssimas. E uma outra coisa que eu queria mencionar é que o número de denúncias de meninos que foram abusados é muito menor, porque para sobre também a sociedade esse estigma, né, de atrelar a questão da sexualidade do homem é posta em xeque quando esse menino é vítima de um abuso. Então, isso faz com que esses meninos tenham muito mais subnotificação com relação aos abusos que são sofridos por meninos, porque eles ficam com medo de ter a imagem associada à homossexualidade, por exemplo. Então, quando a gente pensa nisso, eu acho importante demais a nossa atuação depois que o abuso está estabelecido e ele chega até o nosso conhecimento. Mas é importante também, enquanto sociedade, a gente refletir sobre por que os nossos índices são tão altos. O que faz com que a gente tenha aí recordes, tenham números tão alarmantes de abuso, né? E eu acho que a Pamela comentou ali sobre essas subnotificações, e é verdade, é um número inexpressivo perto do que a gente entende que pode ser a dimensão da coisa, né? Então, por que a nossa sociedade está estabelecida e por que existe uma aversão a querer se falar sobre educação sexual nas escolas, considerando que o ambiente familiar é o ambiente mais propício, porque é onde existe maior intimidade e o abuso se dá nessas relações de confiança. Né? Então, por que não falar de educação sexual? Por que não orientar as crianças nesse ambiente escolar? E aí precisa, né, um debate muito mais amplo sobre isso, né? A gente não está falando sobre sexualizar as crianças, pelo contrário, a gente está falando sobre um debate que é extremamente urgente e necessário para a preservação dessas crianças. Exatamente. Para elas terem o mínimo de ferramentas e conseguir ter uma segurança, né? E aí, outra coisa que me chama a atenção em um trabalho que eu fiz também é que em 2019 a gente teve no Ministério dos Direitos Humanos, que atualmente está sendo conduzido pela ministra Damares, uma ocultação das notificações. Então, esses relatórios, essas denúncias que chegaram, a gente não sabe o que aconteceu. Qual é o destino dessas denúncias que aconteceram, né? Então, o que foi feito com todas essas denúncias, né? Até o Ministério Público Federal entrou com uma ação para investigar, deram um prazo. Eu não acompanhei mais esse processo, mas é super importante que a gente acompanhe, quando chega esses casos, o que está sendo feito a respeito daquilo, porque esse tipo de negligência, de não satisfação com relação a esses dados, faz com que as denúncias diminuam, né? Exato. Então, é outra questão que eu acho importante também a gente pensar. A questão hoje, né, para você ter uma ideia, os nossos casos de acolhimento familiar aqui, porque nós não temos abrigo institucional, a causa, né, o principal motivo que é colocado no processo é por causa das mães. Porque as mães não estão mais cumprindo com a sua função de maternagem. Todo mundo pode ser mãe, mas você ter a sua função de zelo, de cuidado, de proteção, aquilo está caindo por terra. O número de mulheres em situação de alcoolismo aumentou consideravelmente, né? Quando houve, há anos atrás, na época em que o Papa Bento, era o Papa Bento ainda, quando houve os casos de meninos que sofreram violência sexual por padres. Não foi assustador? É como se fosse assim, meu Deus, como agora tem os atletas, né, que foram assediados e sofreram algum tipo de violação sexual, enfim, inúmeras situações.
Eu não acredito que esses números que eu tenha passado sejam realmente fiéis. Eu sou uma pessoa muito desconfiada com números. Acho que é por isso que eu não seguia a exatas. Porque eu acredito que é muito... tem coisas assim que tem panos por cima. Sabem? É como se fosse assim, eu acredito que tenha muito mais casos do que os que são apresentados, e também acredito que existem muitos casos que não chegam, né? Seja no conselho, seja dentro de uma instituição educacional, seja aonde for que deveria chegar, não chega, tá? A Não gente mexe chega. com coisas muito sérias, né, que envolvem sociedade e cultura, porque a gente está falando da família, né? Uhum. E da própria questão de sexualidade, e um terceiro que entra nesse caso aí, que é a questão religiosa também, né? Então, Sim, é bem isso. sim. Então, primeiro, né, o adulto que sabe daquela informação e que geralmente é alguém muito próximo, né? Nem sempre ela vai buscar ajuda, né? Então, ela tenta resolver ali mesmo, do jeito que ela consegue, né? Por exemplo, esse caso que você falou, vou afastar. Ela teve coragem, foi lá, denunciou, levou à frente, né? Teve esse suporte. Mas tem outras que não, simplesmente afasta e está resolvido. Sim, e ali passa o sim. sofrimento, né, da família, o resto não sabe até quando, né? A gente já trabalha com essas questões daí com os ranços familiares, né? Ou seja, a vergonha, o que o meu vizinho vai pensar, o que o meu pai e minha mãe vão falar, o meu avô e minha avó, porque agora eu vou ser vista na sociedade, porque eu não vou, enfim. Gente, se a gente for ver, a minha avó não falava nem sobre menstruação com a minha mãe, quem dirá falar sobre o ato sexual, né? Isso era inexistente, isso não existia. Então, eu creio que, assim, estamos evoluindo. Pode ser que a passos curtos? Pode, mas estamos evoluindo. O que o Wellington falou sobre a questão da educação sexual, que não é trabalhar, não é sexualizar a criança, mas orientar, dizer para ela que o corpo dela é algo sagrado, que é algo digno de respeito, tem que ser dito, tem que ser desenhado, e a gente precisa, sim, dentro das instituições de ensino, abordar, sim, esse assunto. Mas eles vão ficar rindo. Vai da sua condução. É óbvio que vão rir, eles vão ficar com vergonha, é normal, né? Mas a gente precisa, quanto mais informação, quanto mais orientação, de forma correta, de forma clara, de forma objetiva, melhor vamos estar cercando este público, tá? Daniele, Pode falar. com licença, me desculpa te cortar. Eu e a Lesliane, a gente trabalha módulo de diversidade, né, na ela. E um dos tópicos, né, é exatamente a sexualidade, né? O módulo, o nome dele, né, é diversidade, sexualidade, saúde e prevenção às drogas. É bastante coisa para trabalhar em 3 encontros, mas a gente consegue. Nossa. E quando a gente trabalha essa questão da sexualidade, eu não sei se isso é algo recorrente com a Les, mas eu percebo assim, que primeiro a gente tem uma mitificação nesse assunto proveniente da nossa colonização, dessa cultura cristã europeia, né, que torna a sexualidade como algo como se fosse além do pecado original, o ridículo original, né? E eu percebo assim que as aprendizes, existem fatos que eles sequer sabem que é abuso. A nossa cultura do abuso é tão forte que ela colocou no nosso imaginário coisas que a gente não entende como abuso. Que parte disso do ninguém mete a colher, ninguém se mete, para coisas muito graves e que não percebem. E quando a gente vai debater essa mitificação na sexualidade, ela faz com que eles não queiram nem ouvir ou não queiram debater, porque é algo tão velado, algo tão embaixo do tapete, né? E é triste, porque daí o que eles entendem como sexualidade, o que eles aprendem sobre sexualidade é das formas, das maneiras mais torpes possíveis, né? Então acho que assim, que um grande desafio enquanto nós educadores, né, além de trabalhar o tema, é encontrar esses caminhos para chegar até o tema, para chegar até esses adolescentes,
e falar assim, gente, existe um mito e a gente precisa derrubar isso para poder conversar sobre o abuso. Porque muita coisa, e não é coisa até que eles sofrem, coisa que eles provocam. Esses tempos eu estava conversando com 2 meninos, que eles vieram no privado conversar comigo e falaram assim, professor, eu faço isso e não sabia que era abuso. Porque nós somos ensinados, principalmente enquanto homens, né, Fantástico. na sociedade, de que existem coisas que não são abusos, como se a gente fosse detentor do poder sobre o corpo da outra pessoa. E entende como abuso um ato consumado de um estupro e não, né? Quando eu ultrapasso o limite do seu corpo, eu estou te abusando, ou vice-versa, né? E acho que a gente precisa partir desse princípio da desmitificação, do tirar essa lente, principalmente religiosa, que se abateu sobre a nossa sociedade há 500 anos, né? Quando você traz aí, né, uma questão de povos indígenas, onde o abuso é comum. A gente tem que ir muito além. A gente tem que ir além, a gente tem que ir na relação, né, de Casa Grande e Senzala, de Senhor de Engenho e Mucama. O Sim, nosso país foi construído em cima do abuso, né? Então é exato. muito complicado. E é muito lindo você trazer isso pra gente, Daniele, porque assim, eu vou falar da minha experiência. Eu estou há 24 anos em sala de aula, de forma muito intensa, ou de forma... Mas estou, né, realizando trabalho em sala de aula há 24 anos. E eu juro para você que muitas vezes eu fui à escuta, muitas vezes. Eu trabalhei em escola do interior, que eu tive que sentar com família para a gente contar que a adolescente estava grávida, e eu quase apanhar do pai. Já aconteceram coisas assim. E eu juro para você que hoje você trouxe ferramentas que eu não sabia que existiam, sabe? E nesse nosso retorno, eu acredito que o isolamento social ele deve ter intensificado, não sei de números, mas deve ter intensificado as questões de abuso, né? Você deve saber bem disso. E eu acho que agora a gente voltando para a sala de aula, a gente tem que estar muito mais preparado e muito mais paramentado para enfrentar essas situações. Então eu te agradeço particularmente, te agradeço por trazer essa informação para a gente. Imagina, acho que a gente precisa ser multiplicadores, entendem? Eu estou em fase de aprendizado sobre escuta especializada. Somos referência aqui em Santa Catarina. Ótimo. Não queremos perder isso. Hoje eu estou como multiplicadora. Vocês, sabendo disso, serão multiplicadores para outras pessoas. E que isso se estenda e cresça cada vez mais. A cultura que nós temos do abuso, né, que a nossa sociedade foi construída realmente dentro da cultura do abuso, ela precisa ser quebrada, porque formou uma casca tão grande, né, e tão grudenta, tão suja, que agora a gente precisa ir arrancando. Eu tenho uma filha, eu tenho um sobrinho, e eu, desde pequena com a minha filha, sempre procurei orientá-la. E o mesmo eu faço com meu sobrinho. E o mesmo eu faço com meu irmão, porque ele tem um filho homem. E olhem só, o meu irmão chegava a dizer assim, o meu filho vai ser o... desculpem o termo, mas era o termo que o meu irmão usava. O comedor de xoxotas. O meu irmão falava isso. Até que eu falei, parou com esse tipo de comentário. Que o seu filho seja um grande homem que saiba respeitar todos os corpos, seja de homem, seja de mulher. Falei, e esse teu tipo de comentário é cruel para mim, que sou sua irmã, e é cruel para sua afilhada. E eu não te escolhi para ser padrinho para ficar fazendo esse tipo de comentário. E aqui ele ficou eu sou a irmã mais velha, ele ficou tão assustado com o que eu comentei, que eu acho que ele nunca esperou que eu fosse pontuar uma fala dele. Ele nunca mais falou. Eu pensei, pronto, eu digo que eu sou a ovelha branca da família, né? Ele nunca mais falou.
E a minha cunhada é do direito, e eu falei com ela que eu tinha comentado isso com meu irmão, porque eu comentei com ele em particular, eu não o expus. E ela falou assim: obrigada, porque parece que santo de casa não faz milagre. A gente precisa quebrar essas coisas dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. O comentário ali, eu li agora, Lesa, a tua vivência, né, de agressão física. Eu espero que nessa tua caminhada tu tenha tido pessoas grandiosas e extremamente relevantes para que hoje você se tornasse quem você é, né? Porque a gente precisa desses adultos, a gente precisa de pessoas que nos conduzam, que nos acolham, que nos ouçam, né? E que a gente precisa descobrir que a dor existe, né? A gente não vai passar nessa vida sem sofrer, mas a gente não precisa passar por abusos, sejam eles físicos, psicológicos, institucionais, que a gente não precisa passar para aprender certas coisas. Eu não, sabe aquele ditado que às vezes eu tenho um ranço assim, ó, quando eu escuto assim, mas você não é mãe para saber. Gente, a gente não precisa viver tudo para entender as coisas, para sentir, né? A gente não precisa ser mãe para aprender o que é o amor. A gente não precisa ser abusado para saber o que é o sentimento de ter sido abusado, né? Nós temos que ter discernimento, nós temos que ter o feeling, nós temos que ter sentir, saber na pele, né? A gente aprende com o olhar, eu lembro que vocês comentaram tanto da questão do abraço, eu acho que foi a Eunice, né, que comentou da outra vez, né, que uma aluna, posso dizer aluna, né, dela entregou uma xícara, uma caneca, alguma coisa assim, né? E do quanto isso foi rico, né? Foi um então, marco assim, para mim, né? Exato, Foi um marco mas para também mim, não para ela também. E assim, ó, isso que o Christian comentou aqui, que agora, com o retorno, nós precisamos estar bem mais atentos, nos policiar, isso é um fato. Isto é um fato. Eu queria Porque... fazer, desculpe, eu queria falar. fazer uma pergunta, porque às vezes, assim, é a escola que não sabe como agir também, né? E eu, quer dizer, Sim. eu também não tive filho, mas eu tenho sobrinhos, e eu queria falar, eu até fiquei pensando, será que vai dar tempo de perguntar? Meu sobrinho, com 4 anos, 4 ou 5 anos, a escola mandou chamar a minha cunhada. Nossa, eu achei aquilo um abuso. E disse para ela que eles chamaram ela porque meu sobrinho tinha um desvio sexual. Foi esse o termo que eles usaram. Aí, nossa, porque ele não brincava com os meninos, só brincava com as meninas, só brincava. A minha cunhada já começou a chorar, né? Foi para casa, Claro. chorou, e falou para nós. Eu disse para ela: nós vamos amar ele do jeito que ele for, com o que ele tiver, pare com isso. Mas ela falou: eu quero que vocês deem carrinho para ele. Mandou, foi uma coisa na família, assim, sabe? Porque eu não sei, eu achei aquilo um abuso da escola. Mas o que fazer num caso desse? É um abuso da escola, não é? Sim, é uma violência. Tem que fazer denúncia. Tem que fazer denúncia. Porque assim, ó, assim como nós estamos rodeados de excelentes profissionais, nós também estamos rodeados de péssimos, né? Crianças de 3, 4 anos, né? Elas estão descobrindo a primeira noção de sexualidade. Então, elas brincam, elas se masturbam. Na vida adulta, elas nem vão lembrar disso. Estou mentindo, Ellington? Né? Isso faz parte do desenvolvimento delas. Não existe desvio sexual na primeira infância. Meu Deus, isso é um crime, entende? Isso é um crime. E é isso que tu comentou, acabou abalando uma família toda.
por uma besteira. Eu achei uma besteira aquilo, né? E eu fiquei indignada, mas ela não quis fazer nada. Ela ouviu, falou para a mulher, depois ela acabou tirando, né? Agora ele já está em outra escola. Mas eu achei um abuso da escola chamar, né, a mãe para falar esse tipo de coisa. E a gente se sentia assim, puxa, eu não posso fazer nada. É a escola. E eu também não conhecia. Por isso que agora, quando você veio falar, eu falei, nossa, se eu soubesse disso antes, né? Assim, porque eu achei, eles devem continuar fazendo isso com outras crianças. Assim, ó, nós temos algumas questões relacionadas às escolas particulares, mas a gente tem que lembrar que as escolas particulares são regidas pelas mesmas leis que as escolas públicas, tá? É o mesmo trâmite. Eu procuraria a Secretaria de Educação e procuraria o Ministério Público, tá? Porque ontem aconteceu com o teu sobrinho. Hoje o teu sobrinho não está mais, mas amanhã vai ser outra criança. Então, ou seja, vai continuando esse processo, entende? Vai continuando. E daí o que acontece? Mais crianças e mais famílias vão passando por situações das quais não precisariam passar, né? Então são formas para ver como a gente passa por situações de violência a todo instante e muitas vezes a gente não percebe. É como se tivesse, sabe quando a gente está numa penumbra, num breu? Parece que a gente está caminhando nisso e a gente tem que limpar, né? E começar a enxergar essas situações. Hoje que tu sabe, né? Se alguém te perguntar, se alguém te procurar, tu sabe como informar. Tu sabe como, ó, isso não pode. Ah, Dani, mas a pessoa não quer. Eu posso fazer? Deve. Né? Deve. Por exemplo, uma coisa que a gente não faz, a gente fez uma vez, até porque era o padrão e a gente viu que não acontece. Não deve fazer mais. Se eu realizei a escuta com a vítima e eu vi que a situação é realmente além, no sentido de que aquilo é grave, mesmo que não seja violência sexual vias de fato, cabe a mim, enquanto escuta especializada, ir até a delegacia e registrar o boletim de ocorrência. Vocês vão perceber que, às vezes, o delegado vai querer escutar, né, junto ao profissional que é da psicologia, de novo a vítima. Não deixem. Isso é revitimizar, isso é uma violência institucional. Se o profissional da escuta já realizou a escuta, é ele que vai ser escutado, porque ele já fez o formulário. Não é o adolescente, não é a criança que vai ser escutado dentro de uma delegacia. É aquele que realizou a escuta. A única diferença é que, assim, ó, escuta especializada não é artigo de prova criminal, tá? Ele não serve como prova. Dentro dos fóruns, os assistentes sociais, os psicólogos, ou aquele que o juiz, dentro da sua vara, determinar, vai colher em gravação, uma única vez, o que chamamos de depoimento especial. Esse sim é para uso de prova, para um processo que está sendo judicializado, tá? Um exemplo, tá? Nós temos um caso aqui de 3 irmãos em acolhimento familiar. Uma adolescente de 16 anos, o irmão que completou 10 não, completou 9, e a irmã que tem 7. E a mais velha, né, não é filha desse mesmo pai dos seus 2 irmãos, mas ela sofreu abuso e ela fez uma revelação espontânea para mim e para a assistente social que trabalha junto comigo. Nós fizemos o documento, como já era um processo dentro da vara da infância e juventude, enviamos, fizemos o boletim de ocorrência e o delegado queria ouvir ela. A gente falou, não, tu não vai ouvir ela, porque eu já ouvi e é uma única vez, tá? Tu vai mandar o que está no relatório, tá? Então, às vezes a gente tem que enfrentar. Ok, agora sim, a juíza da terceira vara, que aqui é a vara criminal,
já agendou com horário para sexta-feira o depoimento especial, ou seja, vai ser gravado. E ele hoje se encontra preso, porque ele ameaçou a mim, assistente social, de morte. Ele está recluso no presídio aqui de Mafra, por coerção ao processo. E ela vai fazer o depoimento especial, mas isso vai ser gravado dentro do fórum com o profissional do fórum. Mas ele só pôde ser chego nesse patamar porque houve uma escuta. Entendem o que eu quero dizer? Chegou numa escuta, chegou numa revelação espontânea, aí foi para um processo, aí foi judicializado, agora vai chegar no depoimento especial e vai ter um julgamento. Na verdade, ele vai ter 2 julgamentos. Uma por perda e suspensão do poder familiar, né? Ou seja, essas 3 crianças não retornam aos cuidados, porque a mãe também, sabendo da história de abuso, e ele já tinha uma medida protetiva e ela recolheu ele de volta para casa. Estão vendo que é o comentário que o Wellington colocou, né? No papel, e não. E ele vai também enfrentar um processo criminal. Além da vara da infância e juventude, vai ter o processo criminal. É por isso que é tão importante um olhar atento, estabelecer relações e vínculos sadios com os adolescentes e crianças que vocês atendem. Porque muitas vezes os casos vão chegar para você. Uma pessoa aí em Curitiba que é o deus grego dentro do Ministério Público, é o Dr. Murilo Giacomo, tá? Que é daí de Curitiba. Vocês têm a melhor pessoa que possa orientar, né, sobre alguns casos é o Dr. Murilo. Ele realiza bastante capacitação, ele é uma pessoa bastante aberta, tá? Vocês podem até chamar ele para conversar com vocês também, né? Sobre funções de conselho tutelar, sobre a escuta especializada, sobre questões de o que cabe ao Ministério Público, quais são as ações que o Ministério Público está provendo dentro do Estado do Paraná, tá? Então, vocês têm uma pessoa chave aí, sabe? Chave mesmo. Ele é extremamente competente e atuante na defesa do direito da criança e do adolescente, tá? Aqui em Curitiba a gente tem, né, o Centro Operacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é dentro do Ministério Público. Então, é um braço do Ministério Público que é voltado só para o atendimento, né, e para a política da criança e do adolescente. Sim, que bom, que bom. É porque, assim, Curitiba é um município de grande porte, né? Que bom que tem isso. Pode falar. Não, eu sei que já está encerrando, eu só queria retomar a fala da Eunice para pontuar uma questão. Tem tanta coisa errada, né, nessa abordagem, nessa fala, que a gente poderia aqui discorrer muitas coisas, mas quando a gente fala em desvio sexual e faz uma relação disso por ele brincar com meninos, é passível também de um processo até a nível criminal, porque isso pode ser tipificado como homofobia, porque é uma patologização, né? Uma criança que não está nem aí, ele nem sabe as motivações, a sexualidade dele nem está estabelecida, nem foi formada a orientação e identidade de gênero dele ainda, né? Isso vai ser lá na adolescência para frente. Mas, quando a gente fala que existe um padrão e que ele se desviou disso, é uma patologização, né? Uma forma de você remeter à doença, e existem leis, né? Inclusive para a escola, com orientação com relação a como deve ser esse tratamento. Então, além de todas as outras questões, a Eunice também pode entrar com um processo criminal. E aí eu sei que está encerrando, acho que as minhas vão... E assim, ó, às vezes, vamos pensar bem, né? Tem adultos que nem sabem ainda qual é a sua preferência sexual, quiçá uma criança ou um adolescente. Tem adultos que passam a vida inteira que não sabem nem se identificar, e agora tem até a questão do não binário, né? Em alguns formulários que a gente já encontra. Então, como que a gente
qual é a necessidade de uma classificação menino, menina, eu gosto só de meninos, eu gosto só, sabe? Somos seres humanos, essa é a nossa classificação, e é isso que a gente tem que ter em mente, né? Só uma pontuação assim, se acontecer com vocês alguma revelação espontânea, quem eu procuro? Posso pedir ajuda para a direção, para me apoiar, para conversarmos juntos? Pode, você só não pode revelar para ele o que você ouviu, mas você pode dizer, né, para um superior, ó, aconteceu tal situação, eu acho que é melhor a gente, enquanto instituição, enquanto elo, procurar um órgão da rede de proteção. Mas você não revela o que você ouviu, mas você pode procurar auxílio aos seus superiores. Ou, caso você não queira, sim, conselho tutelar, Ministério Público, Disque 100, mas imprescindível, gente, não façam promessas de que isso não vai adiante. Sabe? Quando vem um adolescente e fala assim, por favor, não conta para ninguém. Senta com esse adolescente, acolha ele e diga, eu não posso fazer isso, porque eu vou estar compactuando com uma ação que é crime, que é uma lesão muito grande, e eu não posso compactuar com isso, e eu estou com você. Esse olhar, essa atenção, porque o nosso corpo fala, então essa transmissão de segurança é extremamente importante. Quero agradecer, né? Eu podia ficar mais tempo aqui com vocês, né? E acho que vocês também iam ficar aqui bastante tempo. Quero agradecer, né, de novo as revelações espontâneas que nós tivemos aqui no chat, né? Coisas que às vezes são tão íntimas nossas e que acaba, de certa forma, quando a gente escreve ou quando a gente fala, nos dá uma leveza tão, tão grande, né? Então, Lês se sinta acolhida, né? Por todo esse grupo, por mim também. Que você faça diferença com os adolescentes, até mesmo através da sua história, né? Use-a. Não, até porque a gente não tem como apagar, né? Mas use-a, porque isso fortalece, né? E que vocês não tenham medo e nem receio. Todos nós somos responsáveis de alguma forma, desde o abusador, que também foi negligenciado, aos que estão agora. Certo? Mais uma vez, né, Naila, Rejane e todos vocês, muito obrigada, gratidão enorme por estar novamente aqui com vocês. Se precisar, me coloco à disposição, tá? Pode compartilhar desde do PowerPoint do dia 17 com os de hoje, não tem problema algum, podem com os adolescentes, para orientação, para informação, sem problema algum. E precisando, eu estou aqui. Gratidão. Daniele, muito obrigada, né, mais uma vez, pela oportunidade, né, um assunto tão importante, e a gente que tem uma vivência tão grande, né, com os jovens, saber para onde correr e o que fazer é muito importante. Então, aqui mesmo na Elo, né, a gente tem algumas práticas, assim, em relação a essa questão, né, quem escutou de não encaminhar para outros profissionais para ter esse momento de reescuta, né? Por isso que a gente gosta sempre de direcionar algumas questões, porque às vezes não é um abuso, não é uma violência, mas traz sofrimento, né? Para aquele jovem. Então, assim, temos profissionais aqui que fazem o acompanhamento, que faz, né, vamos dizer assim, uma escuta mais qualificada, né, do jovem. Então, sempre que a gente puder, né, não aquela coisa assim, né, do curioso, né, assim, o que aconteceu? E aí você fica, né, aí você passa para o outro e o outro pergunta também. Então, a gente sempre gosta de né, ter um cuidado especial com as questões que os jovens
vem trazer para a gente, né? Seja ela qual for a questão, né? E quero dizer que você já é um elo, né? Então, assim, sinta-se muito à Ai, que vontade, né, em retornar, em quando tiver, não sei se você vem para Curitiba, quando tiver por aqui de conhecer o nosso espaço, né? Sim, sim. E para a gente sempre manter contato, né? A gente gosta dessa parceria, desse vínculo, e tudo que a gente faz em prol dos nossos jovens, né? A gente está aí trabalhando na nossa missão, então faz sentido, né? Então, muito, muito, muito obrigada. Obrigada a vocês. Imagina, em novembro agora eu tiro férias. Eu fui convidada para realizar capacitação aqui no estado de Santa Catarina com relação à escuta, né? Vou estar levando aí para a região aqui de Santa Catarina. Eu digo que eu sou a única, eu, meu marido e minha filha somos os super-edidos aqui em São Bento, né? Pois somos todos curitibanos, da cidade de Sorriso. E eu vou em novembro, vou visitar minha família, né? E eu me comprometo de ir aí no Elo, passar uma tarde aí com vocês para a gente se conhecer pessoalmente, porque assim, ó, eu sou muito de contato, eu gosto de pessoas e estou vacinada, tá? Gente, já peguei Covid, já tomei vacina também, tá tudo certo. Mas eu gostaria de conhecê-los pessoalmente, né? Eu gostaria de ter esse contato pessoal com vocês. Agradeço o convite. Eu vou sim. Estaremos te esperando. Sou bem cara de pau para isso. Estaremos te esperando. Não é cara de pau, não. Venha mesmo. Você é a nossa. Você já é da casa, já. Tá bom? Que bom. Agora eu acho